Essa é uma lembrança perturbadora da minha infância. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos. Minha mãe normalmente levava meu irmão e eu para pedir doces no Halloween. Mas naquele ano em particular, depois da escola, ela me deixou na casa do meu amigo Sean. Lá, eu, o Sean e nosso amigo Johnny iríamos juntos pedir doces. Johnny e Sean eram um ano mais velhos que eu. A gente se conheceu brincando na rua, perto de casa. Eles moravam a poucos quarteirões da minha casa. Sean tinha uma criação estranha que eu nunca entendi direito. A irmã dele tinha uns 20 anos. Havia uma grande diferença de idade entre eles. Ela parecia ser sempre quem cuidava dele. Toda vez que eu estava na casa do Sean, a casa cheirava a gato. E a irmã dele sempre tinha um cara diferente por lá. Ela nunca falava comigo, nunca dizia oi, nada. O pai do Sean não fazia parte da vida dele. E a mãe, pelo que eu sabia, sempre trabalhava fora da cidade. Acho que só conheci a mãe dele umas poucas vezes. De qualquer forma, minha mãe me deixou na casa dele, achando que a mãe do Sean iria junto com a gente para pedir doces. Depois de me despedir, entrei na casa. Johnny já estava lá. Todos nós levávamos fronhas de travesseiro enormes para encher de doces. Foi então que descobri que nem a mãe, nem a irmã do Sean iam nos acompanhar. Eu era novo e aquilo me deixou um pouco desconfortável, sabendo que Johnny e Sean iriam liderar o caminho. Mas ao mesmo tempo senti uma empolgação estranha. Íamos ter mais liberdade. Eu sabia que minha mãe jamais teria aprovado que a gente saísse sem supervisão. Mesmo assim, fomos. Começamos a andar pelo bairro, batendo de porta em porta. Algumas pessoas perguntavam se estávamos sozinhos ou onde estavam nossos pais. Johnny sempre dava a mesma resposta. Minha mãe está logo ali na frente com minha irmã. Funcionava toda vez. Era uma sexta-feira e começamos por volta das 5 da tarde. Como não teríamos aula no dia seguinte, planejamos continuar até que as fronhas estivessem completamente cheias. Depois de algumas horas, voltamos para a casa do Sean para fazer uma pausa. Ele esquentou umas pizzas congeladas. Na época, eu sentia inveja da liberdade que ele parecia ter. Ninguém ali ligava para o que ele fazia. Mas, olhando agora, me sinto abençoado por ter crescido num lar com pais rígidos. Ficamos ali por uma hora, comendo pizza, assistindo especiais de Halloween na Nickelodeon e comendo doces. Depois, a mãe do Johnny veio buscá-lo. Mas Sean e eu ainda queríamos continuar. Então saímos novamente. Segunda rodada. Já estava escuro. Devia ser por volta das 8 da noite. Havia bem menos crianças nas ruas. Decidimos explorar alguns quarteirões que ainda não tínhamos visitado, o que nos fez nos afastar mais da casa do Sean. Encontramos uma rua nova e continuamos batendo de porta em porta. Algumas casas já não atendiam àquela hora, e as que atendiam sempre comentavam que estava ficando tarde. Foi quando notamos um homem empurrando um carrinho de bebê algumas casas atrás da gente. Ele andava devagar na nossa direção. Provavelmente era um pai levando o filho pequeno para pedir doces. Enquanto continuávamos, o homem se aproximou. Ouvimos ele fazendo shh e cantando baixinho, até que ele nos alcançou e disse: "E aí, meninos, como estão indo as guloseimas?" Respondemos ao mesmo tempo: "Bem." Então ele disse: "Já está bem tarde. Estou voltando para casa. Posso dar a vocês o resto dos meus doces." Sean e eu nos olhamos, com aquele olhar de achamos o ouro. Sean perguntou que tipo de doces ele tinha e o homem respondeu que era um monte de coisas diferentes. Disse que não conseguiu distribuir muito, porque tinha saído com a filha para passear. De fato, havia uma sacola pendurada no carrinho, cheia de doces. O carrinho estava coberto por uma aba dobrável. Não dava para ver a criança. Ele disse que ela estava dormindo e não queria acordá-la. Apontou para a frente e disse: "Minha casa é logo ali." Seguimos atrás dele enquanto ele empurrava o carrinho. Ele começou a andar mais rápido. Enquanto caminhávamos, percebi que praticamente não havia mais ninguém na rua. Mesmo sendo sexta à noite, aquela parte do bairro parecia bem silenciosa.
O homem puxava a conversa. Perguntava onde a gente morava, em que escola estudávamos, coisas básicas. Deixei o Sean responder, já que ele era um ano mais velho. Naquela idade, eu sentia que ele devia liderar. De vez em quando, o homem se inclinava sobre o carrinho e falava com voz fina com a filha. Depois olhava para a gente e sorria. Finalmente chegamos à casa dele. Ele subiu a calçada com o carrinho e abriu a porta. Entrou primeiro com o carrinho e então nos convidou a entrar. Sean foi na frente e eu o segui. Eu ia pedir para deixar a porta aberta, mas o homem se adiantou e disse: "Ah, claro." Disse que voltaria em um instante para pegar os sacos de doces. Empurrou o carrinho para o meio da sala, uns 3 metros de onde estávamos. Eu cutuquei o Sean, me sentindo desconfortável, e sussurrei: "Por que ele deixou os doces lá longe?" Sean não respondeu. Em vez disso, virou-se para a sala e foi até o carrinho. Levantou a aba que cobria o bebê. Então ele ficou perturbado. Correu de volta para mim e sussurrou: "Vamos embora." Ele saiu correndo. Eu fui atrás com dificuldade, por causa da fronha pesada. Lá fora, ainda sem entender o que estava acontecendo, ouvimos uma voz de mulher gritando: "Ei, com licença!" Era uma vizinha. Ela veio correndo e perguntou se conhecíamos aquele homem. Sean contou tudo. Disse que ele tinha oferecido doces, mas que no carrinho não havia bebê nenhum. Era falso. Senti arrepios na hora. A mulher respondeu: "Sim, aquele homem não tem filho. Eu vi vocês passando com ele." Ela nos levou até o carro dela e nos levou para casa. Sim, ironicamente, entramos no carro de outra estranha. Ela foi até a porta da minha casa e contou tudo à minha mãe. Minha mãe ficou em choque. Depois que contei cada detalhe, ela me mandou para o quarto e ligou para a polícia. Nunca soube o que aconteceu depois. Acho que meus pais quiseram me proteger disso. Minha mãe não me deixou mais ir à casa do Sean. E, pelo que sei, ela teve uma conversa séria com a mãe dele. Ainda vi o Sean algumas vezes na escola, mas nossa amizade nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Essa foi aterrorizante. O que o Sean viu naquele carrinho mudou a vida dele para sempre. Se essa história te fez arrepiar, não esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo. Vamos seguir para o próximo relato. Era noite de Halloween 2016. Meus pais me encarregaram de distribuir doces para as crianças. Minha mãe comprou 1 tonelada de balas. Eu sabia que sobraria um monte, e eu acabaria comendo por semanas, o que me fazia lamentar, já que eu estava tentando perder peso. Eu sempre dizia que ela exagerava. Nossa casa ficava num beco sem saída, então geralmente não recebíamos muitos visitantes. Mas havia algumas crianças fiéis que sempre vinham, porque sabiam que dávamos bastante doce. Naquele ano, o Halloween caiu numa segunda-feira. Eu estava na faculdade e, por sorte, tinha segundas e quartas livres. Passei a manhã na academia e o resto do dia estudando. Por volta das 4 da tarde, começaram a aparecer as primeiras crianças. A campainha tocava, meu cachorro Vito latia sem parar, e eu abria a porta para distribuir doces. Entre as 4 e as 8 da noite, devem ter vindo umas 15 crianças no total. Bem pouco. Como a rua era isolada, a maioria passava direto. Por ser segunda, tudo terminou mais cedo. Depois de comer o ensopado da minha mãe, fui para o quarto assistir Game of Thrones. Devia ser umas 9h30 da noite quando a campainha tocou de novo. Vito começou a latir loucamente. Olhei o relógio. Já era tarde demais para crianças pedindo doces. Desci até a porta e, pelo vidro, vi um homem muito alto, vestido de palhaço, com uma máscara assustadora. Ele estava sozinho. Acenou para mim e apontou para o saco marrom que segurava. Parecia quase vazio. Não abri a porta. Falei através do vidro: "Desculpa, não temos mais doces." E fechei a porta na hora, trancando-a em seguida. Arrependi-me instantaneamente de ter aberto.
Achei que fosse uma criança atrasada ou um pai tentando fazer o filho feliz no fim da noite. Mas não. Aquela figura era grande demais. Nem parecia um adolescente. E o traje de palhaço tornava tudo pior. Ainda bem que eu não peguei a sacola de doces antes. Assim ele não viu que eu menti. Fiquei ali por um tempo, ouvindo. Não escutei passos, nenhum som. Então, a campainha tocou de novo. Vito enlouqueceu. Peguei o cachorro no colo e subi as escadas. Apaguei todas as luzes do andar de baixo, tentando fazer parecer que a casa estava vazia. Fechei meu quarto e deixei o Vito lá dentro. Fiquei no topo da escada ouvindo. Ouvi um estalo alto. A porta externa de vidro foi forçada. Parecia que a trava tinha quebrado. Depois vieram batidas fortes na porta principal. E o som da maçaneta se mexendo. Nesse ponto, decidi me esconder, o coração disparado. Enviei uma mensagem para o grupo da família explicando o que estava acontecendo. Ninguém respondeu. Pensei em mandar mensagem para os meus amigos, mas todos eles eram baixos. Sabia que aquele cara não era nenhum deles. Tentei me convencer de que era apenas uma pegadinha de Halloween. Alguns minutos se passaram e o silêncio voltou. Sentei na cama, tenso, até que finalmente comecei a relaxar. Apaguei a TV. O quarto ficou completamente escuro e silencioso. Adormeci, mas acordei pouco tempo depois com o Vito rosnando baixinho. Ele olhava fixamente para a janela. Eu escutei um som, um leve tum, tum, como algo batendo de leve no vidro, e um som de atrito, como se algo roçasse a janela. Meu quarto era no segundo andar. Ninguém deveria estar ali fora. Levantei e abri a persiana. E eu estava errado. Aquele homem, o palhaço, estava na minha janela. Tudo o que vi foi aquela máscara horrenda grudada no vidro. Ele inclinou a cabeça para o lado, olhando diretamente para mim. Eu gritei com todas as forças. Vito nem latiu, ou talvez eu simplesmente não tenha ouvido nada além do próprio grito. Corri com o celular na mão até o quarto dos meus pais, tranquei a porta e disquei 911. Minha voz tremia, o corpo inteiro tremia. Fiquei implorando para a atendente mandar a polícia rápido. Ela repetia: "Eles já estão a caminho." A polícia chegou em uns 10 minutos. Examinaram a casa por fora. A trava da porta de vidro da frente estava quebrada e encostada na parede, bem embaixo da minha janela, estava a escada do meu pai. Aquele homem tinha entrado no galpão e pegado a escada para subir até a minha janela. Depois disso, fui dormir na casa do meu amigo Adam. Até hoje, não sei se aquilo foi uma pegadinha terrível de Halloween ou se um crime horrível estava prestes a acontecer, com a desculpa perfeita: a noite das fantasias. Antes de seguirmos para o último relato, deixe seu comentário aqui embaixo e me diga qual foi a sua reação a essa lembrança perturbadora. Isso aconteceu há 2 anos, no Halloween de 2023. Sou um homem de 25 anos, mas na época dessa história eu tinha 22. Tinha sido um dia longo de trabalho por causa de um festival que organizamos, onde os pais levavam seus filhos ao centro comunitário para várias atividades. Jogos competitivos, concurso de fantasias, quiz valendo doces e até uma partida de queimada entre crianças e pais. No geral, foi um dia divertido, mas definitivamente cansativo. Para contextualizar, eu sou trabalhador comunitário, então organizar eventos assim é basicamente o que eu faço no dia a dia. Só que, apesar de divertido, é exaustivo, se é que você me entende. Enfim, depois que tudo terminou, voltei para casa pronto para encerrar o dia. Cerca de 1 hora depois, já eram umas 6 e pouco, minha irmã mais nova me ligou. Minha irmã, que vou chamar de Savannah, queria que eu a levasse junto com o meu sobrinho, Jackson, para o Doces ou Travessuras, porque nem nossos pais, nem os pais de Jackson estavam dispostos a ir. E como sempre, sobrou para mim ser o irmão mais velho, legal, que faz a coisa acontecer. Savannah tinha 15 anos e Jackson 11.
Mesmo sem vontade nenhuma, levantei, vesti qualquer coisa e fui até a casa dos meus pais buscá-los. Quando cheguei lá, perguntei se estavam prontos, mas Savannah ainda estava terminando a fantasia. Ela se vestiu de Ravenna, dos Jovens Titãs. Até passou maquiagem branca no rosto para dar aquele visual fantasmagórico típico da personagem. Jackson foi de Sub-Zero, do Mortal Kombat. Quando Savannah terminou, entramos no carro e partimos. Levei os dois para um bairro bem movimentado para garantir que conseguissem o máximo possível de doces. Assim que chegamos, começamos a ir de casa em casa. Todo mundo com quem cruzamos era simpático e tinha doces de sobra para distribuir. Teve até uma casa onde um senhor mais velho deu um cachorro quente e um refrigerante para cada um. Ele disse que todo Halloween preferia grelhar comida em vez de distribuir doces, porque achava melhor dar algo com proteína, bom para o corpo, segundo ele. Sinceramente, o mundo precisa de mais gente assim. Passamos por várias outras crianças. Algumas elogiaram as fantasias de Savannah e Jackson. Eu também vi algumas fantasias bem criativas. Parecia que todo mundo no bairro tinha se esforçado ao máximo. Quando chegamos à última casa da noite, começamos a voltar para o carro. Seria uma caminhada de uns 10 minutos, já que havíamos ido bem longe. O bairro já estava mais calmo, quase sem gente na rua. Foi por isso que me alarmei quando olhei para o outro lado e vi uma pessoa toda de preto parada num quintal escuro, sem nenhuma luz acesa. Fiquei surpreso por tê-la notado, mas eu costumo estar sempre atento ao que acontece ao meu redor. Olhei com mais atenção e percebi que a pessoa usava uma capa com capuz, roupa toda preta e uma máscara. Não dava para ver o rosto de jeito nenhum. Sinceramente, não dava nem para saber se era homem ou mulher, mas o que me deixou inquieto foi a sensação de que ela estava olhando para nós. Falei para Savannah e Jackson ficarem perto de mim e disse: "Tem uma pessoa suspeita ali no gramado. Olhem, mas não encarem." Falei isso para que vissem de quem eu estava falando, mas sem encorajar o sujeito a nos seguir. Jackson riu, achando que era só alguém tentando assustar quem passava. Savannah, porém, ficou visivelmente preocupada. Para contextualizar, eu estava com uma mochila onde levava uma Glock. Savannah sabia disso. Então, quando pedi para eles ficarem próximos, ela deve ter percebido que eu estava falando sério. Jackson, por outro lado, era jovem demais para saber que eu andava armado. Enquanto continuávamos andando, parecia que aquela pessoa ainda nos observava, mesmo à distância e com pouca luz. Estávamos perto do carro quando ouvi passos pesados atrás de nós, como botas batendo no concreto. Virei e vi a mesma pessoa novamente. Mesma roupa preta, mas agora pude ver melhor. Ela usava colete tático, botas e calça preta enfiada dentro das botas. E uma máscara de tecido elástico cobrindo completamente o rosto. Aquela visão fez a situação ficar muito mais séria. Quando você vê alguém vestido assim, o primeiro pensamento é: essa pessoa está armada. Pensei, ela está nos seguindo. Sussurrei para Savannah e Jackson: ouçam com atenção, não parem de andar e não olhem para trás. A pessoa que mencionei está nos seguindo agora. O último que queremos é alarmá-la. Então mantenham a calma e continuem andando. Olhei principalmente para Jackson enquanto dizia isso. Ele era o mais novo, talvez não entendesse o perigo. Savannah entendeu perfeitamente. Continuamos andando, de vez em quando olhando discretamente para trás. A pessoa mantinha a mesma distância, mas continuava nos seguindo. Quando chegamos ao carro, ela ainda vinha em nossa direção. Foi então que tomei uma decisão ousada. Tirei minha Glock e apontei para ela. Perguntei por que estava nos seguindo. A pessoa levantou as mãos, surpresa, e lentamente tirou a máscara. Era uma mulher, parecia ter uns 30 e poucos anos. Ela tirou a máscara, mas não respondeu. Apenas me olhou fixamente, sem expressão. Perguntei de novo, ainda apontando a arma: por que está nos seguindo?
O que ela disse depois não fazia sentido algum. Com uma voz quase robótica, respondeu: "Sou uma policial disfarçada. Recebi um chamado de invasão de domicílio, então vim verificar. Foi por isso que eu estava parada em frente àquela casa. Mas quando você me olhou estranho, presumi que fosse o invasor. Seria sensato abaixar essa arma ou posso prendê-lo por ameaçar uma oficial da lei?" Hesitei, mas abaixei a arma. O que mais eu podia fazer? Não queria ser preso nem estragar a noite das crianças. Mas o que ela dizia não fazia o menor sentido. Se ela realmente estava investigando uma invasão, por que estava de costas para casa? E por que simplesmente ficar parada olhando para o nada? Como olhar estranho a faria achar que eu era o criminoso? E o que era aquele manto preto? Tudo isso passou pela minha cabeça ao mesmo tempo. Perguntei: se é policial disfarçada, por que está de colete tático? Isso não denunciaria sua identidade? E para que serve a capa? Ela não respondeu. Apenas me encarou novamente. Mas dessa vez havia algo malicioso em seus olhos, como se estivesse irritada por eu não acreditar, ponderando o que faria em seguida. Savannah e Jackson ficaram completamente calados. Então ela sorriu, um sorriso frio e perturbador, e disse: "Se você não tivesse essa arma, essa noite teria acabado bem diferente para você." Assim que ela disse isso, 4 figuras surgiram entre as casas e começaram a caminhar em nossa direção. Todos vestiam equipamento tático, mas sem o manto. Na mesma hora, gritei para Savannah e Jackson entrarem no carro, sem tirar os olhos da mulher nem dos outros. Assim que vi que estavam dentro, entrei também e arranquei com o carro. Enquanto partíamos, a mulher ainda estava lá, sorrindo. Os outros, 3 homens e uma mulher, tinham expressões vazias, sem emoção, como se não tivessem alma. É difícil descrever. O caminho de volta foi em silêncio absoluto. As crianças estavam em choque, assim como eu. Deixei-os em casa, garanti que entrassem e só então fui embora para tentar processar tudo. Mas algo não saía da minha cabeça. Por que nós? O bairro estava cheio de gente, famílias inteiras andando por ali. Por que justo nós? Eu queria dizer que terminou ali, mas não terminou. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Sem texto, apenas uma foto. A foto mostrava meu carro, tirada no estacionamento do meu prédio. Liguei para a polícia e contei tudo o que havia acontecido na noite de Halloween. Eles registraram o boletim, mas disseram que não poderiam investigar sem uma ameaça direta, o de sempre. Por curiosidade e talvez burrice, voltei até a casa onde vi a mulher pela primeira vez. Bati na porta e um homem de uns 40 anos atendeu. Perguntei se houve alguma invasão de casa na noite de Halloween. Ele pareceu confuso e disse que não. Afirmou que dormiu cedo porque trabalharia no dia seguinte e não viu nada de estranho. Contei o que tinha acontecido e ele disse não ter ideia do que eu estava falando. Agradeci e fui embora. Naquele ponto, eu já sabia que a história da policial disfarçada era falsa, mas queria investigar por conta própria para tentar entender. Quem quer que fosse aquela mulher e as pessoas com ela sabiam meu número e onde eu morava. E isso me fez pensar: será que aquele encontro não foi aleatório? Será que estavam me observando há algum tempo? Será que planejavam algo naquela noite, mas o fato de eu estar armado estragou o plano? Esses pensamentos me atormentaram por meses. Fiquei paranoico. Precisei fazer terapia e instalei uma câmera na porta da frente só para conseguir dormir em paz. Caso você esteja se perguntando, não, nunca mais recebi mensagens estranhas. Nada mais aconteceu desde aquela foto. 2 anos depois, ainda penso naquela noite. Escrever sobre isso me ajuda a seguir em frente. Mas, se tem uma coisa que eu quero que as pessoas aprendam com a minha experiência, esteja sempre atento ao seu redor. Você nunca sabe quem pode estar te observando. É fácil se ver preso em algo perigoso apenas por existir no lugar errado, na hora errada. Então, mantenha-se alerta e protegido, porque posso afirmar com toda a certeza: estar armado naquela noite provavelmente salvou nossas vidas.
Se você chegou até aqui, já sabe. O perigo pode estar te observando agora mesmo. Então, antes que as luzes se apaguem, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que sairia à noite no Halloween. Você nunca sabe quem pode estar seguindo vocês.